Não posso cometer um assassinato, respondi. Hindley está a postos com uma faca e uma pistola carregada. Deixe-me entrar pela porta da cozinha, replicou ele. Hindley chegará à porta antes de mim, falei. Mas não entendo que amor é o seu que não pode suportar uma tempestade de neve. Dormimos tranquilamente enquanto brilhou a lua de verão, mas mal o inverno ameaça, você tem de correr para casa à procura de abrigo. Heathcliff, se eu fosse você, iria estender-me sobre o túmulo dela e morreria como um cão fiel. Sem dúvida já não vale a pena viver no mundo, não é? Você tinha me convencido de que Catherine era toda a sua alegria na vida. Não posso imaginar como é que pode pensar em sobreviver a ela. Ele está aí, não está? Perguntou meu companheiro, correndo para a abertura. Se conseguir passar o braço, poderei acertar nele. Receio, Ellen, que me considere má, mas você não sabe de tudo, por isso não me julgue. Por nada deste mundo eu teria favorecido uma tentativa de morte, mesmo que fosse contra a vida dele. Mas desejava que ele morresse e fiquei terrivelmente desapontada e apavorada com as consequências que poderiam resultar das minhas palavras quando o vi jogar-se sobre a arma de Earnshaw e arrancá-la dele. A carga explodiu e a faca cravou-se no pulso do seu proprietário. Heathcliff puxou-a violentamente, rasgando-lhe a carne e jogou-a pingando sangue no bolso. Depois pegou uma pedra, arrebentou o resto da vidraça e entrou. O seu adversário caíra sem sentidos pela dor e pela perda de sangue que jorrava de uma artéria. O monstro atacou a pontapés e bateu-lhe com a cabeça repetidas vezes nas lajes do chão, enquanto me segurava com uma mão para evitar que eu fosse chamar Joseph. Um autocontrole para além do humano fez com que se abstivesse de dar cabo de Earnshaw. Ofegante arrastou o corpo, aparentemente inanimado, para o sofá, onde rasgou a manga do casaco e vendou a ferida com brutalidade, cuspindo e praguejando com tanta fúria quanto a que mostrara ao chutá-lo. Vendo-me em liberdade, não perdi tempo e fui procurar o velho criado, o qual, tendo percebido gradualmente o que eu lhe dizia, desceu correndo de 2 em 2 degraus. Que é que a gente vai fazer agora? Que é que a gente pode fazer? Só isto, trovejou Heathcliff. Convencer-se de que o seu patrão está louco. Se ele durar mais um mês, vou interná-lo no hospício. E como diabos você se lembrou de me trancar a porta, hein, seu cachorro desdentado? Não fique aí resmungando não sei o que, venha. Eu não vou tratar dele. Limpe aquela sujeira e cuidado com as fagulhas da sua vela. Ele está cheio de brandy. E você aproveitou para matar ele? Exclamou Joseph, erguendo as mãos e olhos horrorizado. Se alguma vez eu pensei ver uma coisa dessas, queira Deus. Heathcliff empurrou-o, fazendo com que ele caísse de joelhos no meio do sangue, e jogou-lhe uma toalha. Mas em vez de começar a limpeza, Joseph juntou as mãos e começou a rezar, provocando o meu riso com a estranha fraseologia da oração. A minha condição de espírito era tal que já nada me chocava. Estava tão indiferente quanto certos criminosos ao pé da forca. Ora, já me esquecia de você, exclamou o tirano. Você é que vai limpar isso. Abaixe-se. Conspirava com ele contra mim, não é, víbora? Muito bem. Esse é mesmo um trabalho adequado. Sacudiu-me até os meus dentes se entrechocarem e depois empurrou-me para junto de Joseph, que concluiu as suas orações e se levantou, prometendo sair correndo para a granja. Afinal de contas, o Sr. Linton era juiz, e mesmo que 50 esposas lhe tivessem morrido, não deixaria de proceder a um inquérito. Tão resolvido estava Joseph que Heathcliff achou conveniente obrigar-me a recapitular o que tinha acontecido, ao pé diante de mim, arquejante de maldade. De pé diante de mim, arquejante de maldade, enquanto eu relutantemente contava o que acontecera, em resposta às suas perguntas. Foi preciso muito trabalho para convencer o velho de que Heathcliff não fora o agressor, principalmente devido às minhas respostas puxadas a saca-rolhas. Contudo, o Sr. Earnshaw depressa o convenceu de que ainda estava vivo.
Joseph correu a dar-lhe uma dose de licor e com essa ajuda o patrão recuperou a consciência e movimento. Percebendo que ele ignorava o tratamento que recebera enquanto sem sentidos, Heathcliff chamou-o de bêbado perdido e disse que não repararia na sua horrível conduta, mas que seria bem melhor se ele fosse para a cama. Para minha alegria, ele próprio nos deixou após tão judicioso conselho, e Hindley estendeu-se nas lajes da lareira. Quanto a mim, fui para o meu quarto, maravilhada de ter escapado tão facilmente. Esta manhã, quando desci cerca de 11h30 da noite, o Sr. Earnshaw estava sentado diante do fogo completamente aniquilado, e o seu adversário, quase tão pálido quanto ele, apoiava-se contra a lareira. Nenhum deles parecia ter vontade de almoçar, e após ter esperado até ficar tudo frio, comecei a comer sozinha. Nada me tirava o apetite e experimentava uma certa sensação de satisfação e superioridade quando, a intervalos, olhava para os meus silenciosos companheiros e sentia o conforto de uma consciência tranquila. Assim que terminei, tomei a rara liberdade de aproximar-me do fogo, dando a volta à cadeira de Earnshaw e ajoelhando-me no canto ao lado dele. Heathcliff não olhou para mim e pude contemplar as suas feições tão livremente como se houvessem transformado em pedra. Se houvessem transformado em pedra. A sua testa, que outrora me parecera tão varonil e que agora me parece diabólica, estava sombreada por pesada nuvem. Seus olhos de basilisco estavam quase vidrados pela insônia e talvez pelo choro, pois reparei que os cílios estavam úmidos, os lábios, livres da sua expressão feroz, estavam selados numa máscara de indizível tristeza. Fosse ele outro, e eu teria tapado o rosto diante de uma tal dor. No caso dele, porém, sentia-me satisfeita, e por mais ignóbil que pareça insultar o inimigo caído, não podia perder aquela oportunidade de apunhalá-lo. Sua fraqueza proporcionava-me a única chance de poder saborear uma vingança. Que horror! Interrompi. Quem a ouvir pensará que nunca abriu uma Bíblia em toda a sua vida. O fato de Deus castigar os seus inimigos mais do que lhe deve bastar. É presunção e maldade querer aumentar-lhes a tortura. De modo geral, concordo com você, Ellen, continuou ela. Mas que sofrimento imposto a Heathcliff me pôde bastar se eu não tive parte ativa nele? Preferia que ele sofresse menos se eu pudesse causar os seus sofrimentos e ele pudesse saber que era eu a causadora. Oh, devo-lhe tanto. Sob uma condição apenas, espero perdoá-lo, pagando-lhe olho por olho, dente por dente, reduzi-lo ao meu nível. Como foi ele o primeiro a infligir-me sofrimento, fazê-lo ser o primeiro a implorar perdão. Nesse caso, sim, nesse caso, Ellen, eu poderia mostrar generosidade. Mas é completamente impossível que eu me possa vingar, e por conseguinte não posso perdoar. Hindley pediu-me água, dei-lhe um copo e perguntei-lhe como estava. Não tão mal como desejava, respondeu. Mas a parte o braço estou todo tão dolorido como se tivesse lutado contra uma legião de demônios. Sim, não admira, foi o meu comentário. Catherine costumava gabar-se de lhe servir de escudo. Queria dizer com isso que certas pessoas só não o atacavam por medo de feri-la. Ainda bem que os mortos não se levantam das sepulturas, ou ontem à noite ela teria testemunhado uma cena repulsiva. O senhor não está todo machucado no peito e nos ombros? Não posso dizer, respondeu ele. Mas por que é que você pergunta? Ele ousou atacar-me quando eu perdi os sentidos? Pisoteou e chutou e bateu-lhe com a cabeça no chão, sussurrei. Ansiava por dilacerá-lo, qual uma fera com os dentes, porque ele é apenas um semi-humano, não mais do que isso. O Sr. Earnshaw olhou como eu para a cara do nosso inimigo comum, o qual, absorto no seu sofrimento, parecia nada perceber à sua volta. Os seus pensamentos revelavam-se cada vez mais claramente no seu rosto. Oh, se Deus me desse forças para estrangulá-lo, eu iria para o inferno cantando de alegria.
gemeu Earnshaw, tentando levantar-se e voltando a cair para trás, desesperado e convencido de não estar em condições de lutar. Não, já basta ele ter matado um dos dois, comentei em voz alta. Na granja todo mundo sabe que sua irmã ainda estaria viva se não fosse por Heathcliff. Afinal de contas, é preferível ser odiada a ser amada por ele. Quando me lembro de como éramos felizes, de como Catherine era feliz antes que ele voltasse, sinto vontade de amaldiçoar aquele dia. Aparentemente, Heathcliff reparou mais na verdade do que era dito do que no estado de espírito de quem o dizia. Sua atenção foi despertada. Bem o vi, pois dos seus olhos choveram lágrimas por sobre as cinzas, e do seu peito saíram suspiros sufocantes. Olhei firme para ele e ri com desprezo. As sombrias janelas do inferno abriram-se momentaneamente sobre mim, mas o diabo que geralmente se debruçava a elas estava tão diminuído que não temi rir de novo. Levante e saia da minha vista, ordenou ele. Pelo menos acho que foi o que ele disse, pois a sua voz era quase ininteligível. Perdão, repliquei. Mas eu também amava Catherine, e o irmão dela precisa de atendimento, o que em sua memória lhe darei. Agora que ela morreu, vejo-a em Hindley. Ele tem os mesmos olhos dela, ou teria se você não tivesse tentado arrancá-los e feito com que eles ficassem pretos e vermelhos, e os mesmos... Saia da minha vista, desgraçada, antes que eu dê cabo de você, gritou ele, fazendo um movimento que me levou a recuar. Mas, continuei preparando-me para fugir se fosse necessário. Se a pobre Catherine tivesse confiado em você e assumido o ridículo, desprezível, degradante título de Senhora Heathcliff, não teria demorado a apresentar um quadro semelhante. Ela não teria suportado em silêncio o seu abominável comportamento, a sua repulsa e o seu ódio ter-se-iam manifestado abertamente. As costas do sofá e a pessoa de Earnshaw colocavam-se entre nós. Por isso, em vez de tentar agarrar-me, ele pegou numa faca que estava em cima da mesa e jogou-a na direção da minha cabeça. Acertou-me atrás da orelha e fez com que eu deixasse em meio o que estava dizendo, mas arranquei a faca, pulei para a porta e atirei-lhe outra, esperando acertar com mais força. O último relance que tive dele foi vê-lo correndo para mim, furioso e sendo interceptado por Hindley, caindo os dois juntos da lareira. Ao atravessar fugindo a cozinha, disse a Joseph que socorresse o patrão. Derrubei Harrington, que estava enforcando uma ninhada de cachorrinhos nas costas de uma cadeira, e feliz como uma alma que escapasse do purgatório, corri aos saltos pela estrada íngreme, rolando pelas margens até o pântano, que vadiei precipitadamente guiada pelas luzes da granja, mas juro que preferia ser condenada às chamas eternas a permanecer mesmo que só mais uma noite no Morro dos Ventos Uivantes. Isabela acabou de falar e tomou o seu chá. Depois levantou-se e, pedindo-me que a ajudasse a pôr o chapéu e um grande xale que lhe tinha ido buscar, e fazendo ouvidos surdos às minhas súplicas de que ficasse pelo menos mais uma hora, subiu a uma cadeira, beijou os retratos de Edgar e Catherine, abraçou-me e desceu para a carruagem, seguida de Fanny, que latia de alegria ao rever a dona. Foi-se embora e nunca mais voltou, mas quando as coisas ficaram mais assentes, ela começou a manter a correspondência regular com meu patrão. Creio que fixou residência no sul, perto de Londres, e lá teve um filho alguns meses depois. Deu-lhe o nome de Linton, e desde o princípio escreveu dizendo que era uma criança fraca e caprichosa. Encontrando-me um dia na vila, o Sr. Heathcliff perguntou-me onde ela morava. Recusei-me a dizer-lhe e ele observou que não lhe interessava, mas que ela tivesse o cuidado de não voltar para a casa do irmão. Apesar da minha negativa em informá-lo, ele descobriu, através de algum dos outros criados, o endereço dela e a existência da criança. Entretanto, não a incomodou, fato pelo qual, creio, ela poderia dar graças à aversão que ele lhe tinha.
Perguntava frequentemente pela criança quando me via, e ao saber-lhe o nome, sorriu amargamente e comentou: Querem que eu também o deteste, não é? Acho que querem é que o senhor não saiba da existência dele, respondi. Mas eu hei de tê-lo, retrucou ele, quando quiser. Porém, tá, podem ter a certeza disso. Felizmente a mãe morreu. Mais uma morte, tropa, mais uma morte. Estamos caminhando aqui, ó. Marcha no progresso. A mãe morreu antes que isso acontecesse. Cerca de 13 anos após a morte. Nossa, tudo isso! A morte de Catherine. Catherine. Quando Linton tinha aproximadamente 12 anos. No dia seguinte à inesperada visita de Isabela, não tive oportunidade de falar com meu patrão. Ele evitava conversar e não estava em condições de ouvir coisas sérias. Quando finalmente lhe dei a notícia, vi que ele se alegrava por ter a irmã deixado o marido, a quem abominava com uma intensidade que a mansidão do seu temperamento não fazia suspeitar. Tão profunda era a sua aversão que deixou de ir aonde pudesse ver ou ouvir falar de Heathcliff. A dor e a aversão transformaram-no num completo eremita. Deixou o cargo de magistrado, cessou mesmo de ir à igreja, evitava ir ao povoado e passava a vida dentro dos limites do parque e das suas terras. Reclusão essa apenas cortada por passeios solitários pela Chárnica e visitas à sepultura da esposa, principalmente à tardinha ou de manhã bem cedo, quando era mais difícil encontrar alguém. Mas ele era bom demais para sentir-se infeliz por muito tempo. Não rezava para que a alma de Catherine o assombrasse. O tempo trouxe-lhe resignação e uma melancolia mais doce do que a alegria comum. Recordava-a com um amor terno e ardente, esperando revê-la no paraíso onde não duvidava de que ela estivesse. Tinha também tinha também consolo e afeto terrenos. Nos primeiros tempos, conforme já disse, não parecia sequer reparar na débil criaturinha que a falecida lhe deixara. Mas essa indiferença derreteu-se mais depressa do que a neve de abril, e antes que a pequenina pudesse balbuciar uma palavra ou dar um passo, já reinava como déspota no coração paterno. Fora batizada como Catherine, mas ele nunca a chamava pelo nome inteiro, da mesma forma que nunca chamara a esposa pelo diminutivo, provavelmente porque Heathcliff tivesse o hábito de a tratar assim. A menina era sempre Cathy. Distinguia-a da mãe ao mesmo tempo que a ligava a ela, e a dedicação do pai tinha também raízes na saudade e no amor pela defunta. Eu costumava estabelecer uma comparação entre ele e Hindley Earnshaw, não conseguindo explicar satisfatoriamente por que razão a conduta de ambos era tão oposta, apesar das circunstâncias semelhantes. Ambos tinham sido maridos apaixonados e eram ambos muito devotados aos filhos, de modo que eu não podia entender por que motivo não tinham seguido o mesmo caminho, fosse o bom ou o mau. Hindley, aparentemente o mais forte, provara tristemente ser o mais fraco. Quando o seu navio começara a afundar, o comandante abandonara o posto, e a tripulação, em vez de tentar salvar o barco, abandonara-se ao pânico e à confusão, pondo tudo a perder. Linton, ao contrário, mostrara a verdadeira coragem de uma alma leal e fiel. Confiara em Deus e Deus o confortara. Um tivera esperança, o outro desesperança. O outro desesperara. Cada qual tinha escolhido a sua sorte, a sorte que nortearia as suas vidas. Mas o senhor não precisa dos meus comentários, Sr. Lockwood. É capaz de julgar tão bem quanto eu, ou pelo menos à sua maneira, o que vem a dar no mesmo. O fim de Earnshaw foi o que era de esperar. Demorou pouco mais de 6 meses a acompanhar a irmã. Nós, na granja, nunca soubemos bem o que aconteceu antes. Eu, por exemplo, só soube que ele falecera quando o Dr. Kenneth foi dar a notícia ao meu patrão. Bem, Nelly, disse ele ao entrar no pátio urna uma manhã. Eita! Acho que aqui é uma, né, velho? Tá urna, hein? Mas é pra ser uma. Ao entrar no pátio uma manhã bem cedo,
Tão cedo que logo tive o pressentimento de más novas. Agora é a nossa vez de pormos luto. Quem você acha que acaba de nos deixar? Quem? Perguntei alarmada. Adivinhe, volveu ele desmontado. E pegue o lenço, tenho certeza de que vai precisar dele. Não foi o Sr. Heathcliff, foi? Exclamei. O quê? Você choraria por ele? Perguntou o médico. Não, Heathcliff é um jovem rijo. Acabo de estar com ele e está com ótimo aspecto. Aspecto, é. Recuperou-se rapidamente desde a morte da amada. Quem foi então? Perguntei impaciente. Hindley Earnshaw, seu velho amigo Hindley, e o meu companheiro de conversas, embora há muito não o conversássemos. Pronto, logo vi que você ia chorar, mas console-se, ele morreu como queria. Bêbado, perdido, pobre rapaz, também sinto. Não se pode deixar de sentir a falta de um velho companheiro, embora ele tivesse um caráter difícil e me tenha feito muitas. Parece que só tinha 27 anos, a sua idade. Quem diria que vocês nasceram no mesmo ano? Confesso que esse golpe foi para mim maior do que o choque causado pela morte de Catherine Linton. Velhas recordações me ligavam a ele. Sentei-me na varanda e chorei como se ele fosse meu parente, desejando que o Dr. Kenneth chamasse outra empregada para levá-lo ao patrão. Não podia evitar perguntar-me: será que ele teve assistência? Por mais que fizesse, aquele pensamento não me largava, a tal ponto que resolvi pedir licença para ir ao morro ajudar no funeral. O Sr. Linton não queria consentir, mas fiz-lhe ver eloquentemente a situação do morto, desamparado de amigos, e que o meu antigo amo e irmão de criação tinha o direito aos meus serviços. Além do mais, recordei-lhe que o pequeno Harrington era sobrinho da sua falecida esposa, e na ausência de outros parentes ele deveria agir como seu guardião, tratando de saber como ficava a propriedade e tomando a si os interesses do cunhado. O Sr. Linton não estava em condições de tomar a seu cargo e esses assuntos, mas pediu-me que falasse com seu advogado e finalmente deixou-me ir. O advogado dele fora o também de Earnshaw. Passei pelo povoado e pedi-lhe que me acompanhasse. Ele abanou a cabeça, aconselhando-me a deixar Heathcliff em paz, porque se a verdade viesse à tona, Harrington ficaria reduzido a pouco mais que um mendigo. O pai morreu cheio de dívidas, disse ele. A propriedade está hipotecada e a única chance do seu herdeiro natural é fazer com que o seu credor se interesse por ele. Quando cheguei ao morro, expliquei que viera ver se tudo estava sendo feito adequadamente. Joseph, que parecia bastante comovido, mostrou-se satisfeito com a minha presença. O Sr. Heathcliff disse que não entendia por que razão eu tinha ido, mas que podia ficar e cuidar do funeral como eu quisesse. O correto, observou, seria enterrar o corpo desse idiota numa encruzilhada sem cerimônia de qualquer espécie. Saí 10 minutos ontem à tarde e nesse intervalo ele trancou as portas da casa para eu não entrar e passou a noite bebendo até morrer. Esta manhã arrombamos as portas, pois o ouvimos resfolegar como um cavalo, e lá estava ele, caído sobre o sofá. Nem uma bomba o acordaria. Mandei chamar Kenneth e ele veio, mas só quando a besta já se tinha transformado em cadáver. Você há de convir que não valia a pena preocupar-se mais com ele. O velho criado confirmou essas declarações, mas resmungou. Ele que devia ter ido buscar o médico, eu tomava melhor conta do patrão do que ele, e não estava morto quando eu saí, nada disso. Fiz questão de que o funeral fosse respeitável. O Sr. Heathcliff disse-me que podia fazer as coisas como eu quisesse, lembrando-me apenas que o dinheiro saía do seu bolso. Sua atitude era dura e indiferente, não revelando alegria ou tristeza, antes alívio, como se lhe tivessem tirado um fardo de cima. Uma vez apenas observei algo como exultação no seu aspecto. Foi quando levaram o caixão. Teve a hipocrisia de acompanhar o cortejo fúnebre, mas antes de seguir com Harrington, levantou a infeliz criança para cima da mesa e murmurou com voz triunfante: Agora, meu rapazinho, você é meu, e veremos se uma árvore não cresce tão torta quanto a outra, com o mesmo vento a torcê-la. A inocente criança ficou satisfeita ao ouvi-lo falar assim, brincou com os bigodes de Heathcliff e acariciou-lhe o rosto.
mas eu adivinhei o significado daquelas palavras e comentei desafiante. O garoto tem de voltar comigo para a granja. Não há nada neste mundo que seja menos seu do que ele. É isso que o Linton diz? Perguntou ele. Claro. Ordenou-me que o levasse comigo, respondi. Bem, falou ele. Não vamos discutir o assunto agora, mas tenho vontade de criar um rapaz de modo que diga ao seu patrão que se quiser levar este, terei de substituí-lo com o meu próprio garoto. Não me importo com que Harrington se vá, mas eu farei com que outro venha. Não se esqueça de lhe dizer isso. A ameaça foi suficiente para nos atar as mãos. Repeti as palavras de Heathcliff a Edgar Linton. Repeti as palavras de Heathcliff e Edgar Linton não falou mais em interferir. O antigo hóspede era agora o dono do Morro dos Ventos Uivantes. Conseguiu provar ao advogado, o qual por sua vez o provou ao Sr. Linton, que Earnshaw tinha hipotecado todas as terras que possuía a fim de obter dinheiro para sustentar o seu vício do jogo, e que ele, Heathcliff, era o credor. Dessa maneira, Harrington, que deveria agora ser o homem mais rico destas redondezas, foi reduzido a um estado de completa dependência pelo inveterado inimigo de seu pai e mora na sua própria casa como se fosse um criado, ainda por cima sem receber pagamento e incapaz de se fazer justiça por não ter amigos e ignorar que foi lesado. Caramba, hein? Caramba, é só ele fazer igual o Heathcliff fez quando ele era criança, né? Foge e fica rico também. Se bem que só dor de cotovelo pra fazer isso aí, viu? Capítulo 18. Aos 12 anos, continuou a senhora Dean, que se seguiram a esse triste período, foram os mais felizes da minha vida. Minhas maiores preocupações foram causadas pelas doencinhas da nossa menina, doencinhas de criança, sejam elas ricas ou pobres. Quanto ao resto, após os primeiros 6 meses, ela foi crescendo como uma plantinha, e antes que a urze florisse uma segunda vez sobre o pó da senhora Linton, já sabia andar e falar à sua maneira. Era a coisinha mais bonita que Deus poderia ter mandado para trazer alegria a uma casa desolada. Uma beleza autêntica, com os grandes olhos escuros dos Earnshaw, mas com a pele clara, o cabelo louro e as feições delicadas dos Linton. Tinha um temperamento apaixonado, mas não áspero, ajudado por um coração sensível e afetuoso. A sua capacidade de se dedicar intensamente fazia-me lembrar a mãe, entretanto não se parecia com ela. A ela. Pois podia ser suave e meiga como uma pomba e tinha uma voz macia e uma expressão pensativa. Quando se zangava, nunca se enfurecia. Seu amor jamais era dominador, e sim terno e profundo. Contudo, a par dessas qualidades, também tinha os seus defeitos. Um deles era uma inclinação para o atrevimento, outro uma certa perversidade que as crianças mimadas sempre adquirem, sejam de temperamento fácil ou difícil. Se por acaso um criado a contrariava, ela ameaçava logo: "Vou dizer ao papai." E quando este a censurava, mesmo que apenas com um olhar, parecia até o fim do mundo. Acho que ele nunca lhe disse uma palavra mais dura. Tomou a educação e a instrução da filha inteiramente a seu cargo, fazendo disso uma distração. Felizmente, a curiosidade e o intelecto bem dotado garantiram à menina um aprendizado rápido que muito gratificava e honrava o pai. Até chegar aos 13 anos, ela nunca saíra sozinha dos limites do parque. Em raras ocasiões, o Sr. Linton levava com ele até cerca de 1 milha fora da granja, mas não a confiava a ninguém. Gimmerton, aos ouvidos dela, era um nome que nada evocava, e a capela o único lugar do qual se aproximara ou onde entrara, à exceção da sua própria casa. O Morro dos Ventos Uivantes e o Sr. Heathcliff não existiam para ela. Era uma perfeita reclusa e parecia completamente satisfeita com isso. Às vezes, porém, ao olhar da janela do seu quarto, perguntava: "Ellen, quando é que eu vou poder subir ao alto daqueles morros? Que será que há do outro lado? O mar?"
Não, senhorita Cathy, respondia eu. São outros morros semelhantes a esses. E como são aquelas rochas douradas quando a gente fica debaixo delas? Perguntou certa vez. A abrupta inclinação de Penistone Crag era o que mais a atraía, principalmente quando o sol poente brilhava nas suas alturas e todo o resto da paisagem ficava na sombra. Expliquei-lhe. Eita! Expliquei-lhe que eram rochedos nus, com escassa terra nos topos, que apenas permitia o crescimento de algumas árvores raquíticas. Por que é que continuam brilhantes muito depois de já estar escuro aqui? Insistiu ela. Porque estão a uma altura muito maior do que a nossa, repliquei. Você não poderia subir lá em cima? Os rochedos são demasiados altos e íngremes. No inverno a neve chega lá muito antes de cair aqui, e bem no meio do verão descobri neve debaixo daquele buraco negro, na vertente leste. Oh, quer dizer que você já subiu lá? Exclamou ela, entusiasmada. Então eu também poderei subir quando for mulher. Papai já foi lá, Ellen? Seu pai lhe dirá, menina, respondi apressadamente, que não vale a pena ir até lá. As charnecas por onde você passeia com ele são muito mais agradáveis, e o Parque Thrushcross é o mais belo lugar do mundo. Mas o parque eu conheço, e não conheço aqueles penhascos, murmurou consigo mesma. Como gostaria de subir ao ponto mais alto e olhar em volta. Meu pônei Minnie ainda me levará até lá. O fato de uma das empregadas mencionar a caverna das fadas fez com que ela só pensasse em realizar esse projeto. Passou a atormentar o Sr. Linton para que a deixasse ir até lá e ele lhe prometeu que iria quando fosse maior. Mas Catherine media a sua idade por meses e a toda hora perguntava: Então, já tenho idade para subir a Pennington Crag? Penistone Crag. A estrada que levava até lá passava perto do Morro dos Ventos Uivantes. Perto do Morro dos Ventos Uivantes. Edgar não tinha coragem para aproximar-se e por isso a resposta era sempre a mesma. Ainda não, meu amor, ainda não. Eu disse que a senhora Heathcliff viveu mais 12 anos após ter deixado o marido. Sua família era toda de constituição delicada. Nem ela nem Edgar tinham a saúde. Eu não estou entendendo resistência que geralmente se encontram nessa região. Não sei ao certo do que foi que ela morreu, mas acho que ambos foram vítimas da mesma doença, uma espécie de febre a princípio lenta, mas incurável e devoradora. Escreveu para informar o irmão do provável fim de uma doença que já durava havia 4 meses, e pediu-lhe que a fosse ver se possível, pois tinha muito o que tratar e desejava despedir-se dele e confiar-lhe Linton. Sua esperança era que Linton pudesse viver com ele, como vivera com ela, porquanto achava que o pai não desejava assumir o encargo de sustentá-lo ou educá-lo. Meu patrão não hesitou em satisfazer-lhe o pedido, embora relutasse em sair de casa, voou ao encontro dela, entregando Catherine à minha especial vigilância, com repetidas ordens de que na sua ausência não saísse para além do parque, mesmo na minha companhia, pois não lhe passava sequer pela cabeça que ela pudesse sair sozinha. Esteve ausente durante 3 semanas. Os 2 primeiros dias a minha menina passou sentada a um canto da biblioteca, demasiado triste para ler ou brincar. Nesse estado de espírito eu pouco tinha com que me preocupar, mas acontece que ele foi seguido por um intervalo de impaciência que ela não podia parar quieta, e como eu então estivesse por demais ocupada e já demasiado velha para correr de um lado para outro atrás dela, tratei de descobrir um sistema pelo qual pudesse distrair-se. Comecei a mandá-la excursionar pela granja, ora a pé, ora montada num pônei, e depois ouvia pacientemente quando ela voltava todas as suas aventuras reais ou imaginárias. O verão estava no auge e ela gostava tanto daqueles passeios solitários que muitas vezes ficava fora desde a manhã até a hora do chá, e os serões eram passados contando as suas histórias fantasiosas.
Eu não temia que ela ultrapassasse os limites da granja, porque as porteiras estavam geralmente trancadas, e mesmo que estivessem abertas, eu pensava que dificilmente ela se aventuraria a sair sozinha. Infelizmente, a minha confiança provou ser infundada. Uma bela manhã, às 8 horas, Catherine informou-me de que naquele dia ela era um mercador árabe que ia atravessar o deserto com a sua caravana e que por isso eu lhe devia dar uma grande provisão de víveres, não só para ela como para os seus animais, um cavalo e 3 camelos representados por um grande galgo e um par de perdigueiros. Juntei uma porção de comida num cesto que pendurei na sela, e ela montou alegre como uma fada protegida do forte sol de julho por um chapéu de aba larga e véu de gaze, partindo a trote com um riso feliz e troçando dos meus conselhos de que evitasse galopar e voltasse cedo. À hora do chá, nada de ela voltar, apenas um viajante, o galgo, já velho e amante dos confortos, regressou. Nem Kathy, nem o pônei, nem os 2 perdigueiros eram visíveis, fosse por onde fosse. Mandei os criados à procura deles, nesta e naquela direção, até que por fim eu própria fui em sua busca. Havia um trabalhador consertando uma cerca à volta de uma plantação nos limites da granja. Perguntei-lhe se tinha visto a pequena Catherine. Vi ela de manhã, respondeu ele. Pediu para eu cortar um galho de aveleira e depois pulou com o pônei por cima daquele sebe, ali onde que ela é mais baixa, e foi embora no galope. O senhor pode calcular o que eu senti ao... Difícil de falar isso. O senhor pode calcular o que eu senti ao ouvir aquilo. Imaginei logo que ela tivesse rumado para Penistone Crag. Que há de ser dela? Exclamei, passando por uma abertura na cerca que o homem estava consertando e dirigindo-me para a estrada principal. Caminhei como se estivesse querendo ganhar uma aposta, milha após milha, até chegar a uma curva de onde se via o Morro dos Ventos Uivantes, mas nada de Catherine. Penistone Crag fica a cerca de 1,5 milha de propriedade do Sr. Heathcliff, ou seja, a 4 milhas da granja, de modo que comecei a temer que a noite caísse antes que eu chegasse lá. E se ela escorregou ao tentar... Ai, meu Deus do céu, que difícil! E se ela escorregou ao tentar escalá-lo, pensei, pode ter morrido ou quebrado alguma coisa. A minha apreensão era tremenda, por isso foi com grande alívio que vi ao passar pela casa da fazenda Charlie, o mais atirado dos perdigueiros, deitado debaixo de uma janela, a cabeça inchada e a orelha sangrando. Abri a porteira e corri para a porta da casa, batendo freneticamente para que me abrissem. Atendeu uma mulher que eu conhecia e que antes morava em Gimmerton, desde a morte do Sr. Earnshaw. Trabalhava no morro como criada. Ah, disse ela. Você vem à procura da sua patroazinha. Não se preocupe, ela está aqui. Ainda bem que não é o patrão. Quer dizer que ele não está em casa? Perguntei ofegante da caminhada e de medo. Não, não, respondeu ela. Tanto ele quanto Joseph saíram e acho que não vão voltar tão cedo. Entre e descanse um pouco. Entrei e vi a minha ovelhinha tresmalhada sentada à lareira numa cadeirinha de balanço que fora da mãe em criança. Tirara o chapéu e parecia perfeitamente à vontade, rindo e falando na maior das animações com Harrington. Agora um rapagão de 18 anos, o qual olhava para ela com grande curiosidade e espanto, pois compreendia muito pouco da sucessão de perguntas e comentários que ela ia desfiando. Muito bem, menina, exclamei, escondendo a minha alegria por trás de uma cara zangada. Esta é a última vez que você sai a cavalo até que seu pai volte. Nunca mais confiarei em você, menina desobediente. Ora, Ellen, disse ela alegremente, correndo para junto de mim. Esta noite vou ter muita coisa para lhe contar. Você já esteve aqui alguma vez? Ponha o seu chapéu e vamos já para casa, respondi. Estou muito triste com você. Agora não adianta fazer beicinho e chorar. Isso não compensará o trabalho que tive procurando por todos os lados. Pensar que o Sr. Linton me encarregou de não deixar você sair e você me foge assim? Isso mostra que é uma menina matreira em quem não se pode confiar. Que foi que eu fiz? Soluçou ela. Papai não me proibiu nada. Ele não vai se zangar comigo, Ellen. Nunca ralha comigo como você. Vamos, vamos, repeti.
Deixe que eu amarro o laço. Agora pare com isso. Que vergonha! Já com 13 anos e parecendo um bebê. Essa última exclamação foi causada pelo fato de ela tirar novamente o chapéu e recuar para junto da chaminé, como se quisesse fugir-me. Não rale comigo assim. Não, peraí. Não rale assim com a menina, senhora Dean, disse a empregada. Nós é que a fizemos entrar. Queria voltar para casa com medo de que a senhora ficasse aflita. Harrington ofereceu-se para ir com ela e eu achei que ele devia fazê-lo. A estrada é perigosa por esses morros acima. Durante a conversa, Harrington ficou de mãos nos bolsos, demasiado encabulado para falar, embora não parecesse gostar da minha intromissão. Quanto tempo vou ter que esperar? Continuei, ignorando a interferência da mulher. Daqui a 10 minutos já vai ser noite. Onde está o pônei, Kathy? E onde está Phoenix? Se você não se apressar, deixo-a aqui de modo que faça como quiser. O pônei está no terreiro, respondeu ela. E Phoenix está aqui. Foi mordido. Charlie também. Eu ia contar-lhe tudo, mas você está de mau humor e não merece ouvir nada. Peguei no chapéu dela e aproximei-me para recolocá-lo, mas percebendo que a gente da casa estava do lado dela, Kathy começou a correr à volta da sala e, vendo-me atrás dela, esgueirou-se como um camundongo por baixo e para trás dos móveis, tornando ridícula a minha perseguição. Harrington e a mulher riram e ela se juntou a eles, tornando-se ainda mais impertinente, até que eu gritei irritadíssima: Kathy! Se você soubesse de quem é esta casa, trataria de sair logo. É do seu pai, não é? Perguntou ela, voltando-se para Harrington. Não, respondeu ele, pondo os olhos no chão e enrubescendo. De quem é então? Do seu patrão? Voltou ela. Ele ficou ainda mais vermelho, resmungou uma praga e virou-se de costas. Quem é o patrão dele? Continuou a indiscreta garota, dirigindo-se a mim. Falou em nossa casa e em nós. Pensei que fosse o filho do proprietário e não me disse senhorita. Devia ter dito, não é? Já que é um criado. Harrington ficou negro de raiva ao ouvi-la falar assim. Sacudi silenciosamente a menina e consegui finalmente prepará-la para partir. Vá buscar o meu pônei, disse ela, dando ordens ao seu desconhecido parente como se ele fosse um dos cavalariços da granja. E pode vir comigo. Quero ver onde é que aparece o caçador de duendes na charneca e ouvir você falar das fadinhas, como você diz. Mas apresse-se, vá buscar o meu pônei. Já disse. Raios te partam, se eu banco teu criado, grunhiu o rapaz. Raios o quê? Perguntou Catherine, espantada. Te partam, sua bruxa, respondeu ele. Está vendo, Kathy? Está vendo em que companhia você foi se meter? Falei. Linda maneira de falar com uma senhorita. Por favor, não discuta com ele. Vamos buscar Minnie e voltar para casa. Mas, Ellen, exclamou ela, encarando-me espantadíssima. Como é que ele ousa falar-me desse jeito? Você não acha que ele tem de me obedecer? Criatura horrorosa, vou contar a meu pai o que você falou. Harrington não pareceu assustado com a ameaça e ela pôs-se a chorar de indignação. Traga-me o pônei, ordenou, voltando-se para a mulher, e solte imediatamente o cachorro. Calma, menina, respondeu a criada. Nada se perde com boas maneiras. Embora o Sr. Harrington não seja filho do patrão, ele é seu primo e eu não sou sua empregada. Ele, meu primo? Exclamou Kathy com uma risada de desprezo. É, juro, retrucou a mulher. Oh, Ellen, não os deixe dizer essas coisas, implorou Kathy agitada. Papai foi buscar o meu primo em Londres. Meu primo é um rapaz educado. Esse aí, meu... O choro impediu-a de continuar, tal a sua consternação ante a simples ideia de ser parente de uma criatura daquelas. Calma, sussurrei. As pessoas podem ter muitos primos e de todos os tipos, sem que isso as prejudique. O que não precisam é dar-se com eles se forem desagradáveis e mal educados. Ele não pode ser. Ele não é meu primo. Ellen, insistiu ela, atirando-se nos meus braços como que a buscar refúgio.
Fiquei muito aborrecida com ela e com a criada por terem ambas feito aquelas revelações indiscretas, pois não tinha dúvida de que a próxima chegada de Linton seria comunicada ao Sr. Heathcliff pela empregada, e de que a primeira coisa que Catherine faria quando o seu pai voltasse seria pedir-lhe uma explicação quanto à afirmação de que aquele rapaz tão malcriado era seu parente. Recuperando-se do seu desgosto em ter sido tomado por um criado, Harrington parecia comovido pelo choro dela, e após ter trazido o pônei, foi ao canil buscar um cachorro terrier e colocou-o nas mãos dela, pedindo-lhe que parasse de chorar, pois não devia ligar para suas palavras. Cathy olhou para ele com um misto de espanto e horror e recomeçou a chorar. A custo reprimi um sorriso ao ver a antipatia suscitada pelo pobre rapaz, que era jovem, atlético, bonito, alto e saudável, mas metido em roupas adequadas às suas próprias... às suas ocupações diárias de trabalho na fazenda e caçadas aos coelhos na charneca. Apesar disso, achei que podia detectar na sua fisionomia melhores qualidades mentais do que seu pai jamais possuíra. Boas qualidades perdidas em meio a um matagal de ervas daninhas, cuja exuberância ultrapassava de muito o seu desordenado crescimento. Prova, contudo, de um bom solo que bem poderia produzir em circunstâncias favoráveis colheitas invejáveis. O Sr. Heathcliff, creio eu, não o tinha tratado fisicamente mal, graças à destemida natureza do rapaz que não suscitava esse tipo de opressão. Não tinha nada da tímida suscetibilidade que no juízo de Heathcliff seria de molde a provocar-lhe um mau tratamento. Aparentemente devotara sua malevolência a embrutecê-lo. Harrington nunca aprendera a ler ou a escrever, nunca fora censurado por nenhum hábito que não aborrecesse o seu guardião, nunca lhe haviam ensinado o que era a virtude, nem o haviam prevenido contra o vício. E pelo que eu ouvi dizer, Joseph contribuía em muito para essa deterioração, mediante uma parcialidade estúpida que o levara a lisonjear e mimar o rapaz quando garoto, só por ser o chefe da velha família do morro, e da mesma maneira com que acusava Catherine Earnshaw e Heathcliff em criança de acabarem com a paciência do seu amo e o levarem a procurar consolo na bebida, presentemente punha toda a culpa dos defeitos de Harrington no usurpador da sua propriedade. Quando o rapaz praguejava, ele não o corrigia, como não o censurava por pior que ele se comportasse. Parecia tirar uma estranha satisfação desse procedimento. Dizia que nada mais havia a fazer, que a alma dele estava perdida, mas acrescentava que Heathcliff teria de pagar por isso, e esse pensamento parecia dar-lhe um imenso consolo. Joseph instilara no rapaz o orgulho do seu nome, da sua ascendência. Teria, se não fosse tão covarde, alimentado o ódio entre ele e o atual dono do morro, mas o seu medo do proprietário chegava quase a ser supersticioso, e ele limitava os seus sentimentos a insinuações resmungadas e ameaças privadas. Não pretendo conhecer intimamente o modo de vida nesse tempo reinante na casa do morro. Falo apenas por ouvir dizer. A gente do povoado afirma que o Sr. Heathcliff era um senhorio duro e cruel para os seus rendeiros, mas a casa por dentro retomara o antigo ar de conforto sob a direção das criadas, e as terríveis cenas comuns no tempo de Hindley já não se repetiam entre as suas paredes. O amo era demasiado sombrio para procurar a companhia de gente, fosse ela boa ou má, e continua a sê-lo. Mas não estou avançando na minha história. A menina rejeitou a oferenda de paz do terrier e pediu que lhe trouxessem os seus cães, Charlie e Fênix. Os dois vieram mancando e de cabeças pendentes e pusemo-nos a caminho da granja, nós e eles cabisbaixos. Não consegui fazer com que Cathy me contasse como passara o dia, exceto que, conforme eu imaginara, a meta da sua peregrinação fora Penistone Crag e que chegara sem problemas ao portão da casa principal, justamente quando Harrington estava saindo, acompanhado de alguns cães que tinham atacado os dois cachorros. O fato de terem de separar os respectivos animais fora como uma apresentação.
Catherine dissera a Harrington quem era e para onde ia, pedindo-lhe que lhe mostrasse o caminho e finalmente fazendo com que ele a acompanhasse. Desvendara-lhe os mistérios da caverna das fadas e de outros 20 lugares mágicos. Mas tendo eu caído em desgraça, ela não me descreveu as coisas interessantes que vira. Pude concluir, porém, que o seu guia fora muito apreciado até ela lhe ter ferido o orgulho ao tratá-lo como um criado, e a criada ter ferido o orgulho dela ao dizer que eram primos. Depois o linguajar que ela usara chocara horrivelmente, que ele usara chocara horrivelmente. Ela, que na granja era sempre chamada de amor, querida, princesa e anjo, ser insultada daquela maneira por um desconhecido, não compreendia aquilo, e tive um trabalho enorme em fazer com que ela prometesse nada contar ao pai. Expliquei-lhe que ele não queria que nos dessemos com a gente do morro e que ficaria muito zangado se soubesse que ela tinha estado lá, mas principalmente frisei que se lhe revelasse a minha negligência, ele talvez me despedisse e Kathy não podia sequer pensar nisso. Jurou nada dizer e cumpriu a palavra por minha causa. No fundo, ela era uma menina muito amorosa. Capítulo 19. Uma carta tarjada de negro anunciou o dia em que o patrão chegaria. Isabela tinha morrido e ele me escreveu dizendo-me que providenciasse roupas de luto para a filha e arranjasse um quarto e outras acomodações para o sobrinho. Catherine ficou louca de alegria ante a ideia de receber de volta o pai e pôs-se a imaginar entusiasmada as inúmeras e maravilhosas qualidades do seu verdadeiro primo. Eu acho que esse primo aí fica em sexto lugar dos melhores primos, viu? O dia da tão esperada chegada veio, por fim. Desde manhã cedo ela estivera arrumando as suas coisinhas e metida no seu novo vestido preto, pobrezinha. A morte da tia não lhe causara muita dor. Obrigara-me, à força de tanto insistir, a descer com ela ao parque para esperá-los. Linton é apenas 6 meses mais novo do que eu, disse enquanto caminhávamos sob a sombra das grandes árvores. Que bom vai ser brincar com ele. Tia Isabela mandou a papai um lindo cacho de cabelo dele, mais claro do que o meu, mais louro, mas igualmente fino. Guardei-o numa caixinha de vidro e muitas vezes pensei como seria maravilhoso conhecer o seu dono. Estou tão feliz. E o meu paizinho, meu querido pai. Venha, Ellen, vamos correr, corra! Correu e voltou, e correu de novo muitas vezes antes que os meus passos adultos alcançassem a porteira. E depois sentou-se na grama à beira do caminho e fez o possível por esperar pacientemente, mas era impossível. Ela não podia ficar um minuto sossegada. Como estão demorando? Exclamou. Estou vendo uma poeira na estrada. Serão eles? Não. Quando será que eles chegam? Não podemos adiantar-nos um pouco? Só meia milha, Ellen, só meia milha. Deixe só até aquele bosquezinho ali na curva. Neguei-me peremptoriamente. Por fim, a sua impaciência terminou. A carruagem surgiu à vista. Cassie gritou de alegria e estendeu os braços tão logo distingui o rosto do pai olhando pela janela. Ele desceu, quase tão ansioso de abraçá-la quanto ela, e um intervalo considerável se passou antes que pudessem deixar de pensar em si próprios. Enquanto trocavam carinhos, olhei para dentro à procura de Linton. Estava adormecido a um canto, embrulhado num capote forrado com pele como se fosse inverno. Era um rapazinho pálido, delicado, pouco varonil, que podia passar por irmão mais novo do meu patrão, tão grande era a semelhança, mas havia nele um ar doentio e caprichoso que Edgar Linton nunca tivera. Percebeu que eu estava olhando para o sobrinho e, depois de me apertar a mão, disse-me que fechasse a porta da carruagem e não acordasse, pois a viagem fatigara-o muito. Kathy gostaria de ter dado uma olhadela, mas o pai chamou-a e ambos subiram juntos o parque, enquanto eu me apressava a ir preparar os criados. Escute, minha querida, disse o Sr. Linton dirigindo-se à filha ao pararem juntos aos degraus da frente. Seu primo não é tão forte nem tão alegre como você, pois perdeu a mãe, lembra-se? Faz muito pouco tempo. Portanto, não espere que ele comece logo a correr e a brincar com você.
E não o importune falando demais, pelo menos esta noite. Deixe-o sossegado, está bem? Está bem, papai, respondeu Catherine, mas eu quero vê-lo. Ele nem pôs a cabeça de fora. Ixi, lá ele. A carruagem parou diante da casa e, como Linton acordasse, o tio pegou nele e depositou no chão. Esta é sua prima Cathy, Linton, disse, unindo as mãos de ambos. Ela já lhe tem muito carinho. Por favor, não a apoquente chorando esta noite. Você tem de fazer força para mostrar-se alegre. A viagem terminou e você não tem mais nada para fazer senão descansar e se distrair como quiser. Deixe-me ir para a cama, então, replicou o garoto, afastando-se do abraço de Catherine e levando as mãos aos olhos como para enxugar lágrimas incipientes. Vamos, vamos, sussurrei fazendo-o entrar. Você vai acabar fazendo-a chorar também. Veja como ela está triste por sua causa. Não sei se ela estava mesmo triste por ele, mas sei que o rosto dela ficou tão triste quanto o dele e voltou para junto do pai. Os três entraram e subiram para a biblioteca onde o chá já estava servido. Tratei de remover o gorro e o capote de Linton e coloquei-o numa cadeira à mesa, mas mal se sentou, ele começou de novo a chorar. Meu amo perguntou qual a razão. Não me posso sentar numa cadeira, soluçou o garoto. Então sente-se no sofá, que Ellen lhe servirá o chá, respondeu o tio pacientemente. Vi logo que ele devia ter feito uma viagem horrível com aquele rapazinho choramingas e caprichoso. Linton arrastou-se para fora da mesa e deitou-se no sofá. Cathy levou um banquinho e a xícara para junto dele. A princípio ficou sentada em silêncio, mas isso não durou muito. Resolvera transformar o primo no objeto dos seus mimos e começou a acariciar-lhe os cabelos, a beijar-lhe as faces e a oferecer-lhe colherinhas do seu chá como se ele fosse um bebê. Aquilo agradou a Linton, que pouco mais era mentalmente do que um nenê. Enxugou os olhos e esboçou um sorriso. Ele vai se dar muito bem, disse meu patrão após vê-los. Muito bem, até se pudermos ficar com ele, Ellen. A companhia de uma criança da sua idade vai lhe instilar um novo ânimo e isso lhe dará novas forças. Sim, se pudermos ficar com ele, pensei com os meus botões, pressentindo que poucas esperanças se poderiam ter disso. Mas pensei como iria aquele garoto fraco e mimado viver no Morro dos Ventos Uivantes, entre o pai e Harrington, que educação iria ele receber? Nossas dúvidas tiveram logo um fim, antes mesmo do que esperávamos. Eu tinha acabado de levar as crianças para cima depois do chá e de esperar que Linton adormecesse, pois ele não me deixou sair enquanto acordado. Descera e estava acendendo um castiçal para o Sr. Edgar levar para o quarto, quando uma criada veio me dizer que Joseph, o criado do Sr. Heathcliff, estava à porta e desejava falar com o patrão. Vou perguntar primeiro o que ele quer, disse eu, tomada de grande agitação. Esta não é a hora de vir incomodar as pessoas, principalmente sabendo que acabam de chegar de uma longa viagem. Não creio que o patrão possa recebê-lo. Joseph entrara pela cozinha e apresentou-se no vestíbulo, onde eu estava. Vestia o seu traje domingueiro, combinando-o com um rosto beato e severo, e segurando uma mão no chapéu e na outra a bengala, pôs-se a limpar os pés no capacho. Boa noite, Joseph, cumprimentei friamente. Que o traz até aqui a estas horas? É com o patrão que eu preciso falar, respondeu ele desdenhosamente. O Sr. Linton está se preparando para se deitar. A menos que você tenha algo de especial a lhe dizer, tenho a certeza de que não receberá estas horas. Acho melhor você se sentar aí e dar-me o recado. Onde que fica o quarto dele? Teimou o velho, olhando para a fila de portas fechadas. Compreendi que ele se recusava a aceitar a minha mediação
e, muito a contragosto, subi à biblioteca e anunciei a inconveniente visita, sugerindo que o Sr. Linton a adiasse para o dia seguinte. Mas o Sr. Linton não teve tempo para aquecer, pois Joseph subiu logo atrás de mim e, rompendo na biblioteca, plantou-se no outro extremo da secretária, os punhos cerrados sobre o castão da bengala, e declarou num tom de voz elevado, como se antecipasse oposição: Heathcliff falou para eu vir apanhar o garoto e não vou voltar sem ele. Edgar Linton ficou um momento calado, com uma expressão de tristeza no rosto. Tinha pena da criança por ela própria, e ao recordar as esperanças e os temores de Isabella, seu ansioso desejo de que o filho fosse criado por ele com todo o cuidado e carinho, sofria terrivelmente ante a ideia de entregá-lo ao pai, e procurava um pretexto para evitá-lo. Mas nenhum plano se lhe afigurava. A simples indicação de que desejava ficar com ele tornaria a intimação mais peremptória. Apenas não iria acordá-lo. Diga ao Sr. Heathcliff, respondeu calmamente, que seu filho irá amanhã para o morro. Agora está deitado e demasiado cansado para fazer essa viagem. Também lhe pode dizer que a mãe desejaria que ele ficasse sob a minha guarda e que, presentemente, a saúde dele é muito precária. Ora! Exclamou Joseph, Eita! Exclamou Joseph, batendo com a bengala no chão e assumindo um ar autoritário. Ora, isso não quer dizer nada. Heathcliff não está ligando para o que a mãe queria, nem para ninguém. Ele quer o garoto e eu vou levar ele. Esta noite não vai. Não, respondeu Linton. Desça imediatamente e repita para o seu amo que eu lhe disse. Ellen, acompanhe-o. E pegando no indignado velho por um braço, livrou-se da presença dele e fechou a porta. Está bem? Gritou Joseph enquanto descia a escada. Amanhã Heathcliff vai vir ele mesmo e só quero ver se vão ter coragem de expulsar ele. Pam, pam, pam.